Deixem-me partilhar um abraço do nosso irmão Pastor Alexandre, que manda saudações para todos e a dizer que está a gozar umas férias merecidas. Ok? Também cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, algumas pela primeira vez, eventualmente. Se é o caso, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, somos família, queremos estar com vocês, queremos que estejam connosco sempre. Também para aquelas pessoas que nos ouvem à distância, nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, sintam-se em casa, sintam-se abençoados sempre que ouvirem esta mensagem, partilhem-na com os amigos, com os conhecidos, com quem quiserem. Está bem? Vamos continuar a nossa série sobre as disciplinas espirituais. E hoje vamos falar de uma disciplina chamada simplicidade. Ok? E em vez de eu ler, vamos ouvir pela voz de uma pessoa que é poetisa e declama poesia. Vamos ouvir então o texto base que vai servir à nossa reflexão de hoje, está bem? Que se encontra em Mateus 6, mas vamos ouvir. Ontem, uma amiga enviou-me um texto e que dizia o seguinte: trânsito, carros, engarrafamentos, escola, trabalho, pressões, obstáculos, frustrações. Todos passamos por situações difíceis, desgastantes, por vezes conflituosas. Muitas vezes vemos nas situações por força das circunstâncias, outras vezes porque somos nós os seus causadores. Este texto foi-me enviado ontem para o WhatsApp e foi escrito em 2001 por um rapaz que era, na altura, o líder de jovens da igreja e que tinha 30 anos. E eu comovi-me ao ler aquele texto e estava a preparar esta mensagem e pensei na atualidade de um texto que foi escrito há 24 anos. E o desafio de vivermos uma vida simples parece uma coisa desadequada e uma coisa do passado. Nos dias em que nós vivemos e temos nesta série de estudos caracterizado como tempos de pressa, ruído e multidões, viver um estilo de vida simples, uma vida descomplicada, é quase um mistério, quase uma impossibilidade. E se recuarmos 2000 anos e à altura em que este texto foi proferido por Jesus e depois registado por Mateus, nós se calhar começamos a ver os paralelismos e a perceber que há coisas que não mudam muito. E pelo contrário, até se agravam em termos destes ritmos acelerados, destas pressões e deste desgaste contínuo. E viver a vida simples era um dos lemas que caracterizava a vida do Senhor Jesus quando ele habitou fisicamente a Judeia e a Palestina. Parece que estamos a falar de coisas completamente impraticáveis nos dias de hoje, mas talvez não. E como refere aquele texto de há 24 anos atrás, vemos-nos muitas vezes em situações difíceis, desgastantes, por vezes conflituosas, e que na realidade, na maioria das vezes, fomos nós que lá nos colocamos porque nós complicamos demasiado a nossa vida. E infelizmente, na minha realidade profissional, eu vejo muitas coisas que não gostaria de ver, como execuções fiscais, penhoras, este tipo de coisas, porque as pessoas meteram-se em créditos que não podiam pagar, em dívidas que não deviam ter contraído e muitas vezes para comprarem coisas que não precisavam. E é frequente nós lidarmos com isto na nossa realidade profissional. A sociedade contemporânea em que nós vivemos, ela seduz-nos
e seduz-nos incessantemente ao consumo e está a doutrinar-nos e a ensinar-nos que nós somos aquilo que possuímos e que temos que ter alguma coisa ou um determinado tipo de coisas para sermos alguém, para sermos uma personalidade ou uma personagem com um determinado estatuto, com um determinado status. E vivemos numa sociedade em que se confunde o ser com o ter. E há quem afirme claramente: tu és aquilo que tu vestes. E compramos muitas vezes porque o marketing assim nos ensina. Eu estudei marketing há uns anos e, na sua definição original, o marketing visa a satisfação das necessidades do consumidor. E até aí tudo bem. E quando se trata de satisfazer as necessidades. Só que essa mesma definição de marketing, ela evoluiu. Evoluiu como? Dizendo que quando o consumidor tem as suas necessidades satisfeitas, então há que criar-lhe novas necessidades. Ok? Então, tu já atingiste um determinado patamar, já tens as tuas necessidades básicas satisfeitas, então vamos te criar mais necessidades. Ok? Então, isto é uma espiral. E é uma espiral quase infinita. E o ser humano é impulsionado e é catapultado para uma espiral de consumo quase infinita em que a procura não tem limites. É sempre um salto para a frente. É sempre a capitalizar. E isto porquê? Porque nós, pessoas, temos sempre uma necessidade de estarmos saciados, satisfeitos, mas somos eternamente insatisfeitos. Porquê? Porque temos sido doutrinados que conseguiríamos encontrar satisfação na tecnologia, no bem-estar e por aí fora. Só que isso não é a verdade, isso não é a realidade. No meu trabalho, eu lido com pessoas muito ricas, mas mesmo muito ricas. Pessoas que têm casas de 3, 4, 5, 6, 8 milhões de euros, 10 milhões de euros. E vejo que há pessoas que nunca estão satisfeitas. E isso, a gente percebe que ao fim de 3 anos estão a deitar a piscina abaixo para fazer uma nova piscina. Porque aquela piscina já não era bem aquilo que eles sonharam, ou porque outra motivação que às vezes é a inveja e a competição, porque o vizinho do lado remodelou a casa ou remodelou a piscina, e então temos que ter outra que é o último grito da moda. E quando, algumas vezes, temos a oportunidade de conversar um pouco com estas pessoas, o que é raro, porque muitas delas são pessoas inacessíveis com quem eu não falo, só muito raramente, porque há sempre uma escalada de gente ali para servir e para tratar dessas coisas todas. Mas quando, por alguma ocasião, falamos com algumas dessas pessoas, percebemos essa sua eterna insatisfação e o desejo de completarem a sua vida com alguma coisa. E que buscam no conforto, nos bens materiais e em coisas que o dinheiro paga. Só que, e eu já disse isso aqui uma vez, as coisas realmente valiosas são aquelas que nós não podemos agarrar com as mãos. As coisas realmente valiosas nós não as conseguimos segurar e pôr nos bolsos. Ok? E então, esta escalada consumista, ela está a dar cabo do planeta. Os níveis de consumo dos dias de hoje são de tal forma exagerados que a manter este ritmo seriam precisos 7 planetas a produzir para satisfazer o consumo
de uma população mundial que é cada vez maior e cada vez mais consumidora. Em junho, salvo erro, ou antes, nós atingimos ou consumimos tudo aquilo que seriam os recursos que o nosso país poderia produzir para nos sustentar até ao final do ano. Ou seja, nós já estamos a viver a crédito, não é? Em relação a tudo aquilo que o planeta pode produzir. E isto o que é que acontece? Nós continuamos a ter as nossas despensas abastadas, mas na realidade alguém está a pagar essa fatura. E quem paga essa fatura são sempre os mais pobres e os mais desfavorecidos. E a gravidade é que, para que o Ocidente mantenha esse padrão de consumo, há muitos países e há muita gente desfavorecida que é vítima dos seus governos corruptos, de sociedades injustas e de sociedades desprovidas de valores. E, na grande generalidade, são países que também estão longe do Evangelho. Mas isto não isenta as grandes potências que se dizem muitas delas cristãs, ou pior ainda, cristãs evangélicas, porque são muitas vezes os agitadores e os fomentadores dessas injustiças. E o que é o apelo de Deus e qual é que deve ser o apelo da Igreja? Qual é que deve ser o nosso posicionamento como Igreja? Se nós percebermos a história bíblica, desde o tempo dos patriarcas até Jesus, até à primitiva Igreja, todas as instruções foram sempre no sentido de defender os mais fracos e os mais pobres. Toda a Bíblia tem esse historial. E a Igreja precisa de ficar ao lado de Deus e ao lado dos pobres contra as injustiças, sofrer com os que sofrem e apelar às autoridades para que cumpram o papel que lhes foi determinado por Deus. E o Senhor Jesus chama-nos não a sermos pobrezinhos, não a sermos miseráveis, mas a sermos bons mordomos, bons administradores daquilo que Ele nos tem confiado. Porque nós podemos ter a ilusão de que aquilo que conseguimos foi fruto do nosso trabalho, foi fruto do nosso esforço e do nosso empenho, mas, em última análise, se a bênção de Deus não estiver por trás e acima de todas as coisas, tudo isso é vão. Porque é o Senhor que te dá a capacidade, é o Senhor que te dá a saúde, que te dá a resistência, a perseverança e a resiliência para tu trabalhares e gerares riqueza e rendimento. Portanto, não nos iludamos que é só esforço ou mérito ou sorte. Ok? Às vezes temos um bocadinho a tendência a pensar, isto é fruto do meu trabalho. Calma, porque quem te capacita é o Senhor. O Senhor chama pessoas a seguir um estilo de vida mais frugal e mais desapegado e voluntário. Mas Ele chama todos, a tomarem duas atitudes que têm origem no cerne, no coração do Evangelho. E essas duas atitudes são: uma, liberdade interior diante do fascínio das riquezas. Porque é muito fácil nós nos deslumbrarmos com tudo o que é bonito e brilhante. É fácil nós nos entusiasmarmos sempre que vemos um novo modelo de uma marca, de um automóvel que nós gostamos. Mas é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, nós temos que estar livres de ficarmos fascinados por o que quer que seja materialmente. E outra
é termos uma generosidade despojada. E é aquilo que Paulo transmite a Timóteo, na primeira carta que escreve a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 18, em que ele exorta a que pratiquem o bem, que sejam ricos, mas ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E nós, filhos de Deus, especialmente que vivemos no Ocidente, tivemos a graça de nascer e viver num país onde a água corre nas torneiras, onde há energia elétrica, onde há cuidados básicos de saúde. A nossa responsabilidade é sermos bons mordomos disso, bons administradores dessas dádivas e sermos generosos no partilhar. Ok? E esta é uma responsabilidade de todos. Porque podes olhar para mim e dizer: mas tu estás bem na vida, ou tu és rico. Qualquer um de nós, e eu costumo dizer isto muita vez, qualquer um de nós que tenha mais que um par de sapatos é rico. Ok? Qualquer um de nós que tenha mais que um par de sapatos é rico. Qualquer um de nós que tenha mais que 3 mudas de roupa é rico. Porque a nossa tendência é comparar-nos sempre com os que têm mais. Esquecemos de nos comparar com os que têm menos. E com os milhares de pessoas que morrem diariamente por carência de alimentos. Então, nós temos que nos libertar de algum fascínio de que determinados ambientes e determinadas, vou dizer, marcas nos possam dar, ou tipo de produtos nos possam dar. E temos que aprender esta generosidade despojada. Praticarmos o bem, sermos ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E falarmos daquilo que é o exemplo de Jesus. E não pode haver maior incentivo à simplicidade do estilo de vida do que o exemplo de Cristo. A motivação e o modelo da generosidade cristã não é nada menos que o exemplo do próprio Senhor Jesus, que sendo Deus, que sendo um rei, um soberano, e como diz 2 Coríntios 8:9, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E que tipo de riqueza é que Paulo está aqui a falar? De uma riqueza interior, de uma riqueza no espírito, de uma paz de espírito que dinheiro algum pode pagar ou comprar. Porque eu falei-vos há pouco de pessoas muito, muito ricas que não têm essa paz interior, que não têm essa paz de espírito. Portanto, o exemplo do Senhor Jesus, o servo, o rei que se fez servo, que deixou a glória celestial. Ele não deixou uma casa em Miami, nem um palacete nos Alpes. Ele deixou o céu da glória para servir e, enrolado numa toalha, lavar os pés sujos dos discípulos. E este é o exemplo maior. Mas a simplicidade cristã, ela abrange muito mais do que o nosso estilo de vida em termos económicos ou financeiros. Tem que ver com uma atitude íntima de gozo, de humildade e de paz. Um teólogo da América Latina, René Padilha, ele explicou que ser livre, que é necessário ser livre de um impulso interior para ficar rico. E que é isso que nos vai levar ao contentamento.
Porque sejamos honestos, todos queríamos ter mais do que o que temos. Todos queríamos ter uma carteira mais abastada. Todos queríamos ter um carro melhor, ou não? Mas o Evangelho tem que transformar estes nossos impulsos. Porque nós queremos um carro melhor, porquê? Para nos sentirmos melhor? Ou porque o nosso carro está todo podre e já não vai a lado nenhum? Porque fazemos muitos quilómetros e precisamos ter um carro seguro? Ou para mostrar aos vizinhos? Não é? E são todas estas coisas que nós precisamos de equacionar. São as motivações que estão por trás das nossas opções. E a recomendação de Paulo aos líderes da igreja é: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não trouxemos nada, nem vamos levar nada. Há uns tempos, um amigo, e que é muito rico, e que tem muitos milhões, mas que é um amigo e uma pessoa humilde, e me estava a partilhar alguns problemas de saúde. E ele continua a ganhar dinheiro. E eu disse: epá, tu não queres ser o tipo mais rico do cemitério. E ele parou e ficou a olhar para mim, e isto já foi há uma temporada, e de vez em quando ele tem esse lembrete: epá, aquilo que tu me disseste, os cemitérios estão cheios de gente rica e de gente multimilionária. Mas, em 1 Timóteo 6 e 7, nós temos este grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, é importante nós percebermos o que é que temos que renunciar, que extravagâncias, que desperdícios no viver pessoal. Eu estou a comprar isto porque preciso ou estou preocupado com a minha imagem? Irmãs, é para virem arranjadas aos domingos, ok? É para andarmos apresentáveis, está bem? Não é agora sermos uns miseráveis, mas é sermos ponderados nas nossas escolhas, ok? E então eu queria dar-vos só alguns tópicos para nós examinarmos e pensarmos as nossas motivações e gerirmos melhor aquilo que o Senhor nos tem concedido, para podermos contribuir para aqueles que necessitam, para podermos continuar a contribuir para que o reino de Deus se expanda, para podermos ser acolhedores daqueles que necessitam. Amém? Então, compre as coisas pela utilidade que elas têm e não pelo estatuto que elas lhe conferem. Rejeite tudo que lhe vai criar dependências. A Temo cria dependências. Verdade. A Temo cria dependências. Conheço pessoas viciadas em ir à quinta-feira ao Lidl para ver as ferramentas novas. Há pessoas que são da igreja Parkside. Têm tudo. Ok? Desenvolva o ato de dar coisas, principalmente aquelas a que se está a pegar demasiado. Rejeite a propaganda que lhe diz que a sua vida vai ser mais fácil e mais feliz com este ou com aquele eletrodoméstico, com este ou com aquele produto. Siga as dicas da Sara. A Sara tem boas dicas para si.
Aprenda a desfrutar das coisas sem as possuir. Nós não precisamos de ter para desfrutar delas. Se algum de vocês tiver uma praia privada, partilhe. Nós não precisamos ter uma praia. Deve ser raro e deve ser caro ter uma praia. Então, há coisas que nós podemos desfrutar gratuitamente ainda. Ok? Portanto, há muita oferta cultural que nós podemos desfrutar gratuitamente. Tu não precisas de comprar os livros todos. Podes alugar na biblioteca ou gratuitamente. Podes requisitar um livro. Eu, se Deus quiser, vou de férias daqui a uns dias. Eu estava a pensar nas leituras. E o primeiro pensamento é: tenho que comprar alguns livros. Mas não, ainda lá há muito livro na estante que eu não li. Não é? Está lá muito livro que eu. Olha, este ainda não li. Comprei-o na feira do livro. E está ali quieto. Então, é esse livro que eu vou levar para as férias. Não vou comprar mais. Temos que controlar as nossas adições. Eu posso ter esta adição. Estou a confessar-me publicamente que é de comprar livros. Ok? Mas é para ler. É para ler. Então, desfrute das coisas que pode desfrutar sem ter que gastar mais. Desenvolva apreço pela natureza. Apaixona-te pela criação e pelo Criador. E tu vais entender o que diz o Salmo 24:1 e que está relacionado com aquilo que estamos a dizer. Que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, aprenda a amar esta criação e o planeta que o Senhor nos tem confiado. Outro conselho: desconfia das promoções. Desconfia das Black Friday. Desconfia do leva agora e pague depois. Perceba a origem das suas compras. Sempre que possível, compre os produtos nos produtores locais ou no comércio justo. Há muitas cadeias de exploração de pessoas para que as coisas cheguem aos nossos mercados baratos. Vou-vos dar um exemplo. Nós que somos aqui da Zona Oeste sabemos que o custo de produção da pera rocha anda na casa dos 30 cêntimos. Nós vamos ao supermercado e vemos pera rocha a 3 euros ou 2,90. Agora vou-vos dar um exemplo. Quanto custa um quilo de banana no supermercado? 99 cêntimos. Veio do outro lado do mar. Quanto é que o produtor recebeu lá? Quase zero. Ok? Portanto, há muita coisa em desequilíbrio. Portanto, temos que procurar perceber o que eu estou a comprar veio de onde. Coisas que são feitas por prisioneiros em campos de concentração. Temos que perceber essas rotas também. Afaste-se de qualquer coisa que o distraia da sua busca pelo reino de Deus. A busca intensa por outras coisas, ainda que sejam legítimas e boas, pode facilmente levar-nos a perder o rumo. Emprego, posição, carreira, status, segurança, amizades, tudo isso pode ser o foco e estar a ocupar em demasia a nossa atenção e a desvirtuar aquilo que deve ser a nossa prioridade. Portanto, quero convidar-vos a reajustarem o foco e a tornarem a vossa vida mais simples. Quero convidar-vos a ficar de pé e pedir para projetarem aquele versículo, Mateus 6,33, que muitos de vocês saberão de cor. E quero desafiar-vos a ler juntos. Podemos pedir ao grupo de louvor para subir e vamos ler juntos este versículo, lembrando
que ninguém pode servir a dois senhores. Porque quando se servem a dois senhores, há de se amar um e aborrecer o outro. Há de se considerar um e desprezar outro. E o Evangelho diz-nos que nós não podemos servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. Mamon, que significa o dinheiro, as riquezas. Ok? Estão preparados? Vamos ler juntos? Quando eu disser 3. 1, 2, 3. Busca... Amém. E relembremos o texto com que abrimos. Não andem ansiosos por nada. Olhem como se vestem os lírios e as flores do campo. Olhem como as aves têm sustento. E quanto mais nós, filhos de Deus, por quem Ele deu o seu Filho. Amém.